Me diz aí, você já é batizado? Você se lembra o dia, quando foi, por quem foi que você foi batizado? Bom, de maneira geral, os brasileiros, a grande maioria deles são batizados na igreja católica quando são pequenos e às vezes nem se lembram desse dia tão importante. Mas você sabia que também existem algumas igrejas protestantes que batizam criança? Você sabia que aquela cena que você vê às vezes das pessoas sendo mergulhadas nas águas, nem sempre é assim que as igrejas batizam as pessoas. Existem outros tipos de batismo, como o batismo por aspersão ou por afusão, apenas com uma tigela pequena de água. Me diz aí, o que você sabe, o que você aprendeu até hoje sobre o batismo? Fica comigo aqui que nos próximos minutos nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Roda aí a nossa vinheta. Fala família, povo de Deus, todos vocês aí que amam a presença de Deus. Eu sou o Lucas A.R. e estou aqui para mais um vídeo do nosso livro, o livro Nascidos para um Povo. Nós estamos no 3º capítulo e eu queria que você deixasse aí embaixo um comentário, como tem sido o seu grupo da família, o que você tem achado desses vídeos e do livro. Isso vai ser muito importante para nós compartilharmos juntos aqui a nossa vivência em família nas nossas comunidades caseiras. Vamos pro vídeo? Bom, o tema do nosso 3º capítulo é batismo. E deixa eu te dar um conceito bem rápido a respeito do batismo para que a gente possa conversar melhor ao longo do vídeo. O batismo nada mais é do que um ato simbólico, externo, realizado por Jesus e seus discípulos com o fim de tornar visível, de revelar a obra da graça de Deus dentro de nós quando Ele nos salvou. Deixa eu te explicar. Jesus lá em João, no capítulo 4, nos ensinou que Deus é Espírito. Ou seja, nós só podemos nos relacionar, nós só podemos adorar a Deus, conhecê-lo melhor por intermédio do Espírito. Isso quer dizer que tudo aquilo que Deus faz na sua e na minha vida, Ele o faz por meio do Espírito dele. Então, se Deus é Espírito, tudo que Ele faz é por meio do Espírito, mas o Espírito é invisível, a Bíblia diz que nós não podemos vê-lo. Como que nós vamos ver aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas? Como é que o mundo vai enxergar aquilo que Deus tem feito por meio de nós se o Espírito é invisível? Bom, Jesus passou alguns anos aqui na Terra e Ele nos ensinou algumas coisas que nós poderíamos fazer de forma humana, ou seja, de forma visível, de forma externa, para traduzir então aquilo que o Espírito está fazendo dentro de nós. E uma dessas coisas é o batismo. O batismo nada mais é do que um ato externo, ou seja, um ato ilustrativo daquilo que aconteceu no invisível, no nosso interior. Agora, o que é que o batismo fez no invisível? O que é que o batismo fez dentro de nós que nós precisamos tornar isso visível, que nós precisamos manifestar, materializar, tornar externo? Bom, nada mais é do que a obra do novo nascimento. É o fato de você e eu, quando aceitamos Jesus, ou quando Jesus nos chamou, nós nascemos de novo, a Bíblia diz. Isso é o batismo. Isso é o que o batismo representa no nosso invisível, do nosso interior. Então, para ficar mais claro e para que você entenda melhor, o momento em que você desce às águas, isso simboliza o período em que você estava morto nos seus pecados. A Bíblia fala lá em Efésios 2 que nós, a humanidade inteira, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós vivíamos uma vida completamente voltada para o pecado. E o momento em que você surge, então, ressurge da água, é o momento em que você ressuscita espiritualmente falando. É o momento em que Deus te aviva, Ele te dá uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que é o batismo. É essa obra ilustrativa, simbólica, visível, externa daquilo que aconteceu no invisível dentro de nós. Então, nesse vídeo, eu queria te dar 3 razões pela qual eu acho que todos nós, eu não, na verdade a Bíblia nos ensina sobre o batismo, 3 razões pela qual nós deveríamos ser batizados. Bom, a primeira razão pela qual nós deveríamos nos batizar é porque é uma ordenança de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na Terra, aos 30 anos, ele também foi batizado. A pessoa que teve o privilégio de batizar Jesus foi João Batista. E nós poderíamos nos perguntar assim, cara, por que Jesus precisou ser batizado? Uma vez que ele era Deus, ele não precisaria. Até o próprio João Batista indagou Jesus a respeito disso. Ele disse assim, Jesus, eu que precisava ser batizado por você, mas você vem a mim para que eu te batize? A pergunta de João Batista tem todo sentido, porque Jesus era o Filho de Deus. Ele não tinha pecado. E o batismo representava uma decisão, ou uma consciência, melhor dizendo, a respeito dos seus pecados. Ele estava arrependido. Quando uma pessoa se arrependia dos seus pecados, então ela passava pelo batismo. Por isso, João Batista chamava de batismo de arrependimento. Então, Jesus sendo Deus, Jesus sendo uma pessoa que não pecou, um homem perfeito, ele com certeza não precisaria ser batizado
batizado, porque ele não precisaria se arrepender, não havia pecado nele. Mas, ainda assim, Jesus fez questão de ser batizado. Por quê? Porque ele queria deixar claro que todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos ir até ele arrependido dos nossos pecados para sermos batizados. E Jesus jamais nos daria uma ordem que ele mesmo antes não tenha cumprido. Ele mesmo disse em Mateus no capítulo 28, uma das suas últimas palavras, que nós deveríamos ir pelo mundo, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então Jesus nos ordenou que nós batizássemos, fôssemos batizados. Então ele não nos daria uma ordem que antes ele mesmo não tenha cumprido. Então esse é o primeiro motivo, porque simplesmente é uma ordenança de Jesus. O segundo motivo pelo qual você e eu deveríamos ser batizados, a segunda razão, é porque o batismo, ele testemunha para os outros da nossa salvação. Como nós já falamos no começo desse vídeo, você já sabe que o batismo é uma obra externa, ou seja, é para que as pessoas vejam, é para que o mundo possa ver aquilo que de forma invisível e interior Deus realizou dentro de nós. Imagine você comigo, depois que você encontrou Jesus, depois que você foi avivado por ele, a sua vida não mudou, a sua aparência não mudou imediatamente. É claro que Jesus vai nos transformar com o passar do tempo. É claro que você vai precisar mudar as suas atitudes, os seus hábitos. Você vai precisar deixar claro que Jesus agora está no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, em tudo que você faz. Mas de maneira imediata, a sua estética ainda é a mesma. Você ainda veste as mesmas roupas, você ainda fala do mesmo jeito. Você é exatamente a mesma pessoa. Não dá pra ver que você se tornou uma nova criatura. Afinal de contas, você não voltou na barriga da sua mãe, como Nicodemos disse, né? Não há nada de diferente em você. Então, como que nós vamos mostrar para o mundo aquilo que aconteceu conosco de maneira imediata? Por meio do batismo. O batismo é uma forma de nós mostrarmos imediatamente, após a nossa salvação, aquilo que Deus realizou dentro de nós. É uma forma de você mostrar para o mundo que a sua vida já não é mais a mesma, mesmo que esteticamente ainda seja tudo igual. Um exemplo disso é, de novo, Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus. Você pode perceber que Jesus estava cercado de pessoas ali no seu batismo. E no momento em que ele sai das águas, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado". Deus estava falando com Jesus ali. E as pessoas à sua volta ouviram essa voz. Jesus era um homem comum. Jesus não tinha nada de diferente. Jesus não andava por aí voando ou cercado de anjos e nuvens. Como as pessoas iam saber que ele era o filho de Deus? Bom, o batismo revelou isso para o mundo. O batismo deixou claro para aquelas pessoas ali que Jesus era o filho de Deus. Então o batismo é para isso, para que as pessoas à nossa volta possam saber da nossa salvação. A terceira e última razão pela qual nós devemos ser batizados é porque o batismo também testemunha a respeito da nossa esperança futura. Ou seja, nós fomos salvos por Jesus aqui e agora, e por isso nós somos batizados. Mas nós também seremos salvos no futuro, quando ele voltar. Por isso nós também devemos ser batizados, porque o batismo está apontando para esse futuro, para essa esperança do que acontecerá quando Jesus voltar. Dentro da teologia nós chamamos isso de já, mas ainda não. Ou seja, Jesus fez muitas coisas na sua vida e na minha vida, já, agora, mas ainda não. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia diz que nós fomos libertos dos nossos pecados. Isso quer dizer que nós, agora, nesse momento, já fomos libertos no espírito dos nossos pecados, mas ainda não no nosso corpo. Ou seja, você que está aí na sua casa, com certeza, continua pecando, mesmo depois de ter sido salvo, mesmo depois de ter sido batizado. Isso quer dizer que a libertação ou a liberdade dos nossos pecados já foi feita, mas ainda não. Será também realizada plenamente no corpo, no futuro. Um outro exemplo disso é quando Jesus diz que o reino de Deus está no meio de nós. Bom, o reino de Deus já está no meio de nós, mas ainda não, porque nós não estamos vendo Jesus assentado em um trono por aí, governando o mundo, né? Isso não aconteceu ainda de maneira literal. Chegará um dia, quando ele voltar, em que ele estabelecerá um reino na terra de maneira definitiva. E aí sim, essa palavra se cumprirá totalmente. Isso é o já, mas ainda não. A mesma coisa acontece conosco no batismo. A Bíblia diz lá em Colossenses no capítulo 2, por exemplo, que nós fomos sepultados com Cristo Jesus no batismo, mas que nós também somos ressuscitados com ele mediante a fé. Olha só que interessante isso. Nós fomos sepultados com Cristo, Lucas. Como assim? Isso quer dizer que você já está morto espiritualmente por meio de Cristo Jesus.
Deus, quer dizer que você já morreu para esse mundo e você já vive para Jesus. Só que a verdade é que você ainda está vivo. Você que está ouvindo esse vídeo, possivelmente, eu espero, na verdade, que você esteja vivo. Então, você já foi morto? Sim, mas ainda não. A mesma coisa em relação à ressurreição. Nós já ressuscitamos espiritualmente falando, mas ainda não, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz e eles ressuscitarão. Então, por isso, nós precisamos ser batizados, porque nós estamos apontando para aquilo que acontecerá. Já aconteceu aqui dentro, como eu disse. Já fomos mortos em Cristo Jesus e nós já fomos ressuscitados também com Ele. Mas nós precisamos transmitir isso de maneira visível, apontando para o mundo que isso acontecerá também no futuro. Por fim, para fechar esse vídeo, eu quero te dizer 3 mitos, 3 coisas que você ouviu que não é verdade a respeito do batismo. A primeira delas é que o batismo salva. Não, isso não é verdade. O batismo não tem poder para te salvar. Só quem pode te salvar é Jesus. A Bíblia diz, e o próprio Jesus, nas palavras dele, ele disse: quem crê em mim será salvo. Você não precisa de mais nada. O batismo não tem esse poder de salvar nem a mim e nem a você. Segundo mito que possivelmente você já tenha ouvido é que o batismo limpa os seus pecados. Isso também não é verdade. O batismo não tem poder para limpar os seus pecados. Você acredita que tem pessoas que só querem ser batizadas se for num rio, porque elas acreditam que a água corrente levará os seus pecados embora? Isso definitivamente não é verdade. A Bíblia diz que a única maneira de nós sermos limpos dos nossos pecados é por meio do lavar da palavra de Deus, ou seja, o próprio Espírito de Deus que vai nos limpando conforme nós vamos lendo, meditando e aprendendo a respeito da sua palavra. A terceira e última mentira, o terceiro e último mito que nós ouvimos sobre o batismo é que nós precisamos ser santos para sermos batizados. Quando as pessoas dizem isso, normalmente elas estão pensando que para ser batizada, ela tem que estar com a vida dela toda certinha, ela tem que corrigir todos os pecados, ela não pode estar se envolvendo mais com o pecado, então aí sim ela será batizada. Isso também não é verdade, porque nós não conseguimos nos livrar do pecado. Nós, quando somos batizados, quando somos salvos por Jesus, é claro que nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos nos esforçar para viver longe dele. Mas como nós já falamos antes, nós só seremos plenamente livres do pecado quando Jesus voltar. Então você não precisa estar completamente santificado para ser batizado. Você só precisa ter certeza de que Jesus te alcançou e de que agora em diante você vai receber auxílio do próprio Deus para limpar, para poder ser livre e para melhorar tudo aquilo que a sua vida representa dentro do pecado. Então é isso, família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas. Seu like também é muito importante para nós. É isso, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus.